E a cada dia fica muito mais difícil para o ministro Alexandre de Moraes, para os outros demais ministros da primeira turma, né, tentar passar para o brasileiro que houve um golpe de Estado aqui. É óbvio, 2026 está se aproximando. Jair Messias Bolsonaro, quanto mais midiático fica, né, todo esse organograma para poder tentar tirar o presidente Bolsonaro da parada, fica mais complicado para eles. Principalmente com o presidente dos Estados Unidos. O Donald Trump deu uma tacada de mestre ontem, que pouco foi noticiado, que como ele não está conseguindo, sem prejudicar o presidente Bolsonaro, fazer alguma forma de poder estar colocando muitos personagens numa situação difícil, ele tomou uma decisão que, olha, vai ser complicado para muitos aí, hein? E a questão do depoimento, meus amigos, o Moraes deu outro tiro no pé. Teve que brigar lá, gritar, sem contar que ele já havia censurado todos os jornalistas que lá estavam. Tiveram os pertences revistados. Imagina que numa democracia, jornalistas com pertences revistados, para ver se não estava com algum equipamento, outro ali e tal. Rapaz, eu acho que ele acabou metendo os pés pelas mãos, porque o general acabou com a narrativa deles. E eles estavam esperando muito o depoimento do Freire Gomes. Vou mostrar tudo aqui. Vou pedir para vocês compartilhando esse vídeo, primeiro vídeo agora, solta o dedinho aí no like, ajuda a engajar para mais pessoas, né? Vamos passar muita notícia e informação a partir de agora. Meus amigos, estou aqui para passar uma nova oportunidade de trabalho para todo mundo aqui no canal. Eu fiquei alguns dias sem passar conteúdo, pois eu estava estudando uma nova e lucrativa forma de você conseguir trabalhar em casa, e nós conseguimos progresso extraordinário com várias pessoas aqui no nosso canal mesmo. Então eu trago uma nova forma para você trabalhar com um aplicativo pelas redes sociais, pela internet. Eu quero que vocês vejam esse exemplo. Faz mais ou menos um mês que eu tô usando o aplicativo e já fiz mais de R$9.400. Eu não tinha nem visto R$9.000 na minha vida. Então imagine só a minha felicidade. Ó, comprei essa televisão aqui, ó, maravilhosa. Eu só consegui comprar graças ao aplicativo Profissão Lucrativa. E eu nunca achei que isso era verdade mesmo, de poder trabalhar de casa, sabe? E vou longe também, hein? Minha meta agora é comprar minha casa nova. Da mesma forma que a nossa amiga conseguiu faturar todo esse valor, com certeza você vai conseguir também. Hoje em dia, a possibilidade passa bem diante dos nossos olhos e a gente tem que aproveitar. Pode ter certeza que você vai conseguir sucesso, assim como várias pessoas aqui no canal conseguiram chegar lá. É uma oportunidade maravilhosa para todo mundo conseguir prosperar ainda hoje. Clique no link aqui logo abaixo, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa nova forma de trabalhar pelas redes sociais. Olha o que os noticiários trazem. Fúria de Moraes frente a frente com o general foi tão grande que sobrou até para o advogado. O ministro estava desnorteado, porque não bateu, a narrativa não bateu aí com as acusações que eles esperavam que o general Freire Gomes iria fazer, que tinha ameaçado o Bolsonaro, de prender o presidente Bolsonaro, que esteja preso, tal, tipo Omar Aziz. Não deu certo. O general virou o jogo, desmontou toda a acusação contra o presidente Bolsonaro, questão de golpe de Estado, tal, porque, embora muitos jornalistas lá estivessem, esse Paulo Figueiredo, parece que ele está em todas, gente, está em todas. Sem ele estar acompanhando presencialmente lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Ele já estava com todas as informações ali, pronta, postas, para poder informar. E o rapaz, acho que esses meninos devem ter um quê aí com o Paulo Figueiredo, porque ele realmente sabe tudo dos bastidores. Olha aqui, ó. Deu ruim a oitiva do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Desde o começo da oitiva, que é a peça-chave no enredo do tal golpe de Estado,
as coisas não saíram como planejado por Moraes. Freire Gomes foi claramente recuando a narrativa anterior e aliviando a tese de golpe, em contraste com o que teria dito antes a Polícia Federal. Aliás, já era típico o fato de Moraes ter decidido conduzir pessoalmente. Isso já é um absurdo. O ministro do Supremo Tribunal conduzir essa oitiva, né? Olha lá, o Paulo até fala que é algo completamente fora do comum. Agora fica claro por que a intenção era intimidar as testemunhas, como ele acabou de fazer. Essa outra reportagem aqui mostra. Moraes tenta encurralar, né? O general acusa de mentira e toma resposta na cara. General Freire Gomes não se intimidou diante do ministro Alexandre de Moraes. E eu vou explicar a situação aqui para vocês aqui numa questão. O general negou ter dado voz de prisão a Bolsonaro, disse que houve equívoco na interpretação da imprensa sobre o episódio e que nem deu bola para tal minuta de aplicação da GLO. E também não se apresentou nada de minuta até agora. Não se apresentou nada. O problema é que eu estou falando aqui. Se o Cid, que era uma pessoa da mais alta confiança do presidente Bolsonaro, saiu informação que ele ali com o Fábio Weingarten, que isso ficou muito mal explicado, Fábio. Não é correto o que aconteceu, né? Mas se o Cid chegar agora e falar, gente, eu fui pressionado, ele pode correr o risco de ser preso? Sim, nós estamos numa ditadura. Mas se ele fizer isso, acaba de vez com toda essa orquestração aí para cima do presidente Bolsonaro. Porque é o presidente Bolsonaro, é a Michelle que ele estava detonando aí e tal, segundo as mensagens, que pode salvá-lo. Que pode. Porque não pense ele que ele vai ficar tranquilo e sossegado enquanto ele estiver nas mãos de toda essa turma. Então, se ele faz isso agora, meus amigos, acaba de vez a narrativa. Porque a opinião pública, que já está totalmente contrária a todas essas absurdos, né, e barbaridades que está acontecendo, vai ver, olha, ele foi pressionado realmente, ele acabou de confessar. E aí, meus amigos, vai ficar complicado demais. Que Moraes não pode pegar e voltar atrás agora, começar aquele, vou prender a mãe, o pai, a filha, a esposa, tal. Porque vai ficar complicado para ele. É uma espécie de checkmate. O Cid sabe que a única pessoa que pode salvar ele de verdade é o presidente Bolsonaro. O ano que vem ele voltando, ele salva o Cid. Então vai lá, Cid. Fale o que todo mundo tem que saber. O Cláudio Dantas, jornalista experiente, que sabe tudo de bastidor, General falou a respeito disso também. Vamos aqui ouvir o Cláudio. O Marco Antônio Freire sabia, alertou o comandante do Exército, negou ter ameaçado dar voz de prisão a Jair Bolsonaro e alegou que a imprensa interpretou errado o episódio. Essa imprensa se baseou no relatório de indiciamento apresentado pela Polícia Federal, com quem parece manter uma relação quase carnal de vazamentos seletivos para a construção de uma narrativa que satisfaça aos anseios de Alexandre de Moraes. Por isso, Moraes se irritou com Freire Gomes e, em tom de ameaça, mandou ele pensar bem antes de responder às perguntas dos advogados e dos ministros. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora, no STF, dizer que não sabia, alertou o Moraes. De fato, o general não pode incorrer em falso testemunho perante a justiça, mas não pode ser punido por mentir à Polícia Federal. Contradições entre versões, interpretações equivocadas, tudo pode acontecer após 11 horas de depoimento. 11 horas de depoimento? Surpreendeu-se Luiz Fux, o único a se interessar em questionar a testemunha. Os demais colegas de Moraes, na primeira turma, permaneceram em silêncio, enquanto o ex-comandante do Exército desmontava, uma por uma, as afirmações reproduzidas pela PF em seu relatório. Se o general diz que nunca mentiu em 50 anos de Exército, Moraes deveria convocar o delegado Fábio Schor e sua equipe, cobrar as gravações das oitivas e providenciar uma acariação. Afinal, a PF teve 11 horas para extrair cada gota de verdade do general 4 estrelas, que, apesar de 5 décadas de serviços prestados, parece ter sido tratado como inimigo da pátria, sem cafezinho nem casaquinho. Cá entre nós, essa história de dar voz de prisão ao presidente da República não cola.
Afinal, o próprio Freire Gomes corria ali o risco de ser preso, destituído e processado caso ousasse ameaçar o próprio comandante em chefe das Forças Armadas. Se mentiu, o delegado deveria ter questionado sobre a implausibilidade da conduta. Também deveria ter checado se o general reconhecia o texto da tal minuta de golpe, se havia ao menos lido seus artigos ou se reconhecia o ex-assessor que lhe apresentou o documento. Freire Gomes negou a versão sobre Bolsonaro, negou a versão sobre Felipe Martins e ainda negou a versão sobre Anderson Torres. Não restou nada do relatório da Polícia Federal, nem da denúncia da PGR, que embarcou no relatório da PF sem ouvir a testemunha nem confirmar os supostos fatos ali narrados. Com seu castelo de cartas desmoronando, podemos esperar uma pressão ainda maior sobre o brigadeiro Batista Júnior na próxima quarta-feira. Com a repercussão negativa do depoimento de Freire Gomes, talvez Moraes resolva proibir de vez o acesso da imprensa à sala da primeira turma, onde repórteres trabalharam hoje sob marcação cerrada de policiais. Alguns tiveram seus pertences revirados, barrinhas de cereais tomadas e até obrigados a desbloquear seus celulares para verificação dos agentes, orientados a expulsar quem violasse a regra ditada pelo ministro ditador, pelo ministro relator. Essas são todas as informações que chegam aí. Vai ser muito difícil manter tudo isso, meus amigos, porque há um preço muito grande a pagar diante disso tudo. Eu quero que vocês vejam, né, essa situação agora, que acabou acontecendo ontem, Donald Trump. O governo Trump oferece 10 milhões de dólares por informações que desarticulem o Hezbollah na tríplice fronteira com o Brasil. RFJ está solicitando informações sobre redes financeiras da organização na região da tríplice fronteira. O que isso tem a ver? Ele está indo pelas beiradas, tá? Antes dele tomar a decisão a respeito dessas sanções que muito são faladas e que, como não aconteceu nada ainda, eles estão achando que não vai acontecer, né? Olha a jogada de Messi, porque saiu a informação ontem, né, que o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro revelou a ligação de grupos aí com o Hezbollah. Vamos ver aqui. Ó. Muito bem, em entrevista à Jovem Pan, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro confirmou a existência de um relatório que aponta a ligação de facções criminosas brasileiras e internacionais. Confira com o Misael Mainetti. Victor César dos Santos, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, confirmou o envolvimento do Comando Vermelho e do PCC com o grupo terrorista Hezbollah e com a máfia italiana. Em entrevista à jornalista da Jovem Pan News, Tereza Morrone, o secretário explicou mais sobre a recente entrega de um dossiê ao Departamento de Estado americano e ao Consulado americano com essas informações. De acordo com ele, o objetivo é avançar no combate ao crime, principalmente de lavagem de dinheiro, e dessa forma garantir o rastreio de contas no exterior. O que está comprovado é a ligação do Comando Vermelho e do PCC com organizações terroristas internacionais e também com uma organização mafiosa da Itália. Então, nesse relatório de inteligência, a gente conseguiu comprovar essa relação das organizações criminosas brasileiras com em solo americano e italiano. Isso é mais uma evidência que o Trump não vai vir para brincadeira, meus amigos. Ele está procurando subterfúgios aí, né? Aproveitando para matar dois coelhos numa cajadada só, né? Que é um absurdo isso aí que a gente está observando. E imagino que ele vai vir com gás total, viu? Vai vir com gás total, porque esses grupos estão operando para ajudar essas entidades criminosas, tá? O Dr. Jeffrey Chikine, né, falou também aqui sobre o assunto, e a gente tem, tudo isso aí a gente tem que tomar o máximo de cautela e cuidado, que vocês sabem que a democracia que a gente vive não é tão democracia assim, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Ex-comandante do Exército rejeita a versão da PF, desmonta a acusação da PGR e irrita Moraes. O Dr. Chikine está por dentro de tudo que também está acontecendo. Vamos ver aqui. Ó. Hoje foi a primeira audiência de instrução do processo da trama golpista, do Núcleo 1, que tem como acusado o Bolsonaro e outros. E esse cara aqui, ó, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, foi ouvido hoje como testemunha de acusação, foi indicado pela acusação.
e tomou conta dos noticiários o fato de que ele teria mudado a versão que deu na delegacia. Mas é muito importante esclarecer que na polícia o depoimento é escrito e hoje o depoimento é oral perante um juiz. São coisas completamente diferentes. Mas agora tá todo mundo se perguntando, e aí? Mentiu na delegacia ou mentiu agora? O que vale? Eu digo para vocês, o depoimento que vale é o de agora. É o depoimento produzido em contraditório judicial. Aquilo que aconteceu na delegacia já foi. O que é produzido na delegacia serve para fundamentar o oferecimento da denúncia. Agora que a denúncia da PGR foi oferecida e recebida, agora tem que haver nova produção do depoimento em contraditório judicial. Agora, esse depoimento produzido em juízo é o depoimento que será valorado pelo juiz na sentença. O juiz, na sentença, tem que usar o depoimento de hoje e não o depoimento da delegacia. Tem que usar o depoimento produzido em contraditório judicial, em audiência, na frente do juiz, do Ministério Público e das defesas. Então, para quem estava todo empolgadinho com aquele depoimento escrito, ele não vale de nada. O que vale é o depoimento de hoje, que olhando no olho do relator, a testemunha disse: não houve golpe, não houve tentativa de golpe, não existiu trama golpista, não existiu minuta de golpe, nem sei quem é Felipe Martins. Mentira tem perna curta. Grande doutor Chiquinho, hein? O cara é brabo, o cara é brabo. E vocês perceberam o que aconteceu no final de semana? O José Sarney, que é um dos políticos tubarões aqui no Brasil, também já vinha alertando. Ele falou na revista Veja, não houve golpe, está tendo judicialização, aí, politização desse caso, não tem essas narrativas que conseguem suportar tudo que de fato está acontecendo. Gente, tudo bem, eles têm os super extremos, absolutos poderes, mas a narrativa vai caindo pouco a pouco. E com todos esses escândalos acontecendo, as pessoas falam menos do Lula, do irmão dele, pelo menos que está no olho desse furacão todo do INSS, sendo vice-presidente do sindicato envolvido, que a imprensa está falando, não, olha, estão colocando narrativa do irmão do Lula, ele é vice-presidente do sindicato. Tem aquela federação que o BCS tirou de investigação. São coisas que vão complicar bastante a situação do Lula. E essa aqui complicando a situação de todos esses personagens. Então, a gente vê também o campo internacional se mexendo, porque o Trump não ia fazer isso aí bem agora, botar essa investigação tal, se eles não tivessem a par de alguma informação ou outra que eles têm ali. Porque é uma maneira também deles fazerem sanções e não ter desculpa. Falar assim, opa, olha aí, vocês não estão combatendo esses grupos aí, eles estão mancomunados aí com terroristas internacionais. Né? E semana passada o Trump já tinha determinado, quando veio aquele cidadão aqui no Brasil, né, avisar, assim, ó, nós vamos colocar eles como grupos terroristas também. Não viemos aqui pedir autorização, nós viemos informar. Rapaz, ali o peixe é maior, você pode ter certeza. Sempre tem um peixe maior, tá? Esse é o fato. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!